Juninho Corrêa mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o papel do vereador e assim como o papel dos políticos em geral na nossa vida. Antes de falar sobre o tema, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e compartilhe com os seus colegas, compartilhe com os seus familiares, compartilhe com os seus amigos, e é compartilhar mesmo. Por favor, faça isso por mim, o canal está começando. Precisamos avançar e cada vez mais, alcançar mais pessoas, para que toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso país possa participar desse grande diálogo que a gente faz. Comente o que você achou também. E para que a gente possa cada vez mais formar e falar sobre novos temas aqui neste canal. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Porque se eu não tiver ajuda de vocês, também não tem eu. Bom, mas vamos falar sobre o papel do vereador. Primeiro a gente tem que falar como funciona a estrutura do nosso país, estrutura política. Existe uma ciência chamada ciência política que estuda as formas de governos, estuda não quais são as melhores formas, mas como elas são aplicadas. Afinal, não existe um melhor sistema político. Se você pegar o Brasil é uma república federativa, igual nos Estados Unidos. Se você pegar, por exemplo, a Inglaterra, é uma monarquia parlamentarista, a Alemanha é um parlamentarismo. Então, cada país, você tem um sistema político diferente. E não é o sistema político que vai definir o futuro do seu país. Muito embora algumas pessoas tenham preferências para certos tipos de sistemas políticos. Mas vamos falar do Brasil. República Federativa. O que isso quer dizer? Primeiro, república, a res pública, coisa do público, coisa do povo. Né? Então, quando se fala em república, se pensa em que o povo em si tenha o poder de participar com mais afinco da política, não só votando, mas também participando ativamente como político. Então nós somos uma república federativa, porque o Brasil normalmente um país com a extensão do Brasil, né, outro os Estados Unidos, países assim, onde tem uma extensão muito grande, naturalmente se cria federações, né, que são os estados, né, tanto é que quando você vai fazer o cadastro é UF, né, Unidade Federativa. Essas UFs, essas unidades federativas, elas ficam responsáveis por gerir aquele povo, aquela porção do país, enquanto o país mesmo, a União, o Estado federal, ele fica mais a cargo de questões nacionais, acordos internacionais, de exportação, importação, soberania nacional, unificação do seu povo, e as federações ficam com as questões mais locais. Né? Então, por isso nós somos uma república federativa. E nesse esquema de república federativa nós temos três poderes, que também faz parte da ciência política, né? A trirrepartição de poderes, que é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo é onde está o presidente da república, governador e prefeito. O poder judiciário é onde está o STF, o STJ, o TSE, é onde estão essa parte jurídica do nosso país. Bom, e dentro do poder legislativo, nós temos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e os senadores. Né? Eles fazem parte do poder legislativo. E quais são as funções do poder legislativo? Bom, o poder legislativo ele tem a função de representar, legislar e fiscalizar o poder executivo. A função, uma das que a gente mais fala, uma das que a gente mais tende a cobrar, é a função de legislador, é a função de criar leis. Né? O poder legislativo ele tem a prerrogativa de criar leis. Muito embora o poder executivo também tenha uma prerrogativa, em alguns casos, de propor algumas leis. Né? Então ele manda para que o Congresso possa votar. Mas, naturalmente, é do poder legislativo essa função de criar leis. E a gente cobra muito. Quantos projetos você aprovou? Quantos projetos você apresentou? Né? E a gente vai ver que essa questão de criar leis, ela não deve ser o nosso foco neste momento. Não deve ser o nosso foco quando se fala no vereador, no deputado, no senador. E eu vou te explicar o porquê. Por conta das outras funções.
Você tem a função fiscalizadora do Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele tem esse papel fundamental de ser um freio do Poder Executivo. Porque pensa, se nós tivéssemos só prefeitos, ou só governadores, ou só presidentes para poder cuidar de toda a gestão pública, ele faria o que ele quisesse para poder se manter no poder, ele gastaria o quanto ele quisesse, ele iria dar emprego para quem ele quisesse, porque assim ele iria tomar conta de toda a máquina pública para poder tomar conta do país. Quando você cria uma casa, né, uma casa do Poder Legislativo, onde não existe só uma pessoa representando, que é aí que está a jogada do Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele não conta com uma pessoa, ele conta com uma porção de pessoas que estão representando a população. E aí a gente vai falar daqui a pouco nessa questão de representatividade, que também é função. Então essa porção ela é justamente para poder inibir o que está no Poder Executivo, ali tomando as decisões para o município. Então se o prefeito, o governador ou o presidente tenta, sei lá, manobrar ali para poder superfaturar uma obra, para poder desviar um pouco, ele coloca um preço 2 vezes mais caro, para poder aquele 2 vezes mais caro vir para o bolso dele, é o Poder Legislativo que, fiscalizando, tem que chegar e falar assim, olha, eu quero que você preste contas, eu quero que você me mande a licitação que você fez. Ele dá uma olhada na licitação, ele dá uma olhada no preço e fala, olha, isso aqui está errado, isso aqui está superfaturado. Ou você volta atrás, ou você não pode fazer essa licitação. Ou, se você fizer, eu vou te denunciar e te caço, eu te boto para fora daqui. É esse o papel do Poder Legislativo na fiscalização. E é uma das funções que tem que ser muito cobrada dos legisladores, né? Quando a gente fala, às vezes, está falando muito disso, da política do toma lá da cá, da política, essa coisa da política velha de dar cargos para partidos, é porque justamente acontecia isso. O presidente, o governador ou o prefeito, para se inibir de qualquer tipo de perseguição, para se munir de qualquer tipo de pretenso crime que ele possa cometer, ele dá cargo para vereador, ele dá cargo para deputado, ele dá cargo para senador, dá cargo para os partidos, porque o partido estando bem gerenciado, né, bem representado no Poder Executivo, o que ele faz? Ele cala os seus representantes, ele cala os seus vereadores, deputados e senadores. Ele fala assim, olha, nós temos tal secretaria, nós temos tal ministério, então você não cobra muito não. Não fica criticando, porque senão isso respinga na gente, a gente tem que sair, senão a gente perde a nossa boquinha, ou senão o governo que nós estamos falando que estamos apoiando vai enfraquecer e a gente enfraquece junto, então não fica cobrando muito não, fala que está tudo bem. Por isso que há esse problema do parlamentarismo de coalizão no Brasil ter se tornado um toma lá da cá. Porque esse toma lá da cá foi justamente um cala-boca do Poder Legislativo. E aí que tá. Quando nós votamos no Poder Legislativo para nos representar, aí vai a terceira função do Poder Legislativo. Quando nós votamos para ele nos representar, nós temos que cobrar que ele também fiscalize. Porque a fiscalização também é uma representação nossa. Mas além da fiscalização, representação pelo seguinte. Imagina, o Brasil com 210 milhões de habitantes, se nós tivéssemos apenas um deputado federal ou um senador por cada estado, como é que nós estaríamos sendo representados de fato? Quando a gente fala de, nossa, são 513 deputados, é muita coisa, a gente tinha que cortar isso pela metade. Agora pensa, o que seria melhor para o Poder Executivo? Governar com 513 deputados ou para o Poder Executivo governar com 200 deputados? Já imaginou? No toma lá da cá é muito mais fácil você comprar 100 deputados para poder garantir maioria. Agora, com 513, você tem que fazer isso com 250. E tendo uma base forte de legisladores que vai fiscalizar, você inibe o Poder Executivo. Você faz com que o Poder Executivo recue. Daí que está o nosso papel de escolher bem o Poder Legislativo. E na representação é porque justamente pega a bancada do Congresso Nacional, da Câmara Federal, do Senado Federal, nós temos lá a gente fala assim, não, tem muito partido lá no Congresso Nacional. Realmente, eu também acho que tem muito partido no Brasil, eu acho que tem até demais.
Mas quando nós pegamos os vários núcleos que existem no Congresso Nacional, as várias bancadas que existem, de certa forma nós estamos conseguindo ser até razoavelmente representados, de acordo com aquilo que nós votamos. Então nós temos uma bancada ruralista, uma bancada chamada bancada da bala, tem a bancada da oposição, tem a bancada da situação, tem a bancada das minorias, tem a bancada, bancada da bala, chamada bancada da segurança pública. Então, a presença dessas bancadas é justamente para poder representar os diversos nichos que existem na sociedade. Isso acontece não só no Congresso Federal, mas também nos estados, nos municípios. Nos municípios, principalmente os menores, é mais difícil você ter bancadas. Porque se você pensar que o município ele vai ter de 9 a 15 vereadores, é difícil você ter uma bancada grande de vereadores defendendo uma certa bandeira. Muito embora você tenha ali 2, 3 vereadores que se juntam por uma bandeira. E 2, 3 vereadores para uma cidade pequena é muita coisa. É mais do que 25%, dependendo dos lugares. Então, por isso a necessidade também de nós olharmos a representação do Poder Legislativo. Quando eu vou votar no Poder Legislativo, no vereador, deputado, senador, eu tenho que ver o que ele pensa. Qual é a forma que ele enxerga a política? Qual é a forma que ele enxerga o meu setor? Ele enxerga o meu setor como sendo um setor que tem que ser cuidado pelo Estado, ou ele enxerga o meu setor como sendo um setor autônomo, que pode caminhar com as próprias pernas? Então, é isso que a gente tem que ver. Bom, eu falei esses dias atrás, numa das minhas lives que vai estar aqui para vocês verem. Não adianta você votar num candidato do PCdoB, do PSOL, e pedir mais liberdade econômica. Porque, naturalmente, quem é comunista, quem é socialista, não quer liberdade econômica. Ela quer a economia de Estado. O Estado tomando conta da economia. Se você quer mais liberdade econômica, você tem que buscar um partido que pregue a liberdade econômica. E aí você tem alguns partidos no Brasil. Inclusive, vai sair um vídeo aí que eu vou falar de partidos políticos, então não perca. Mas não adianta. Assim como você... Se você for comunista, não adianta você querer votar num representante, em alguém do Poder Legislativo que seja, sei lá, do DEM, o antigo PFL, Partido da Frente Liberal. Não adianta você votar num cara que é do PL, que é naturalmente liberal. Você tem que votar em alguém que queira mais Estado. Por isso a necessidade de nós focarmos mais no Poder Legislativo, na função representativa, do que na legislativa. Porque é a função representativa, é o que ele pensa, é o que ele luta, que vai definir a sua criação de leis, a sua linha na hora de criar leis. Beleza? Bom, é isso que eu queria falar com vocês sobre o Poder Legislativo. Talvez a gente volte algum dia para poder falar sobre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, e a gente possa entender cada vez melhor como é que funciona esse nosso país, Quem sabe algum dia a gente possa vir aqui para poder filosofar, fazer aqui algumas ponderações de qual que seria o melhor sistema para o nosso país. Mas isso a gente deixa mais para frente. Enquanto isso, curta o vídeo, compartilhe, e compartilhando com os seus colegas, eles vão vir aqui, vão comentar aqui no nosso vídeo para poder a gente falar quais são os melhores sistemas políticos, qual é o melhor sistema para o Brasil. Comente aqui embaixo, comente o que você achou do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo muita gente acaba não sabendo como é que funciona ele. Então comente aqui e fala, pô, não sabia disso, quase que eu esqueço, Poder Legislativo, o vereador, a gente às vezes cobra muito do vereador fazer rua, fazer escola, O Poder Legislativo não faz isso, gente. Infelizmente, não é a competência do Poder Legislativo, é a competência do Poder Executivo. O Poder Executivo que tem a força na mão. O Poder Legislativo ele tem a caneta, ele tem o papel. Ele diz, olha, é assim que tem que ser feito, o município tem que ampliar vagas, tem que ampliar a infraestrutura, mas é o Poder Executivo que de fato faz. Então não caia também nessas conversas que vocês escutam por aí, principalmente esse ano. Mas
compartilhe com seus colegas, veja com eles se eles sabiam que o Poder Legislativo funcionava desse jeito, que o nosso país funcionava desse jeito. E compartilhe cada vez mais, vamos compartilhando essas ideias. E se tem algum tema que você gostaria que eu falasse, que você gostaria de ouvir, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos para que eles comentem também os temas que eles querem ouvir, os temas que eles querem que eu fale. E te espero no próximo vídeo.